muito no princípio. Relativamente às conclusões, deixe-me só fazer uma ligeira à parte, porque tudo começa nos erros dos anteprojetos colocados a concurso. Aliás, no caso do navio anticiclone, o mais pequeno, o 259, segundo estava nos nossos documentos, é a própria Atlantic Line que diz que nós vamos fazê-lo crescer mais 11 metros porque ele tem problemas de estabilidade. E sabem porquê? Porque diz isso no contraditório ao relatório do Tribunal. É a Atlantic Line que diz isso no contraditório na página 114 do relatório do Tribunal de Contas. É o contraditório da Atlantic Line ao relatório do Tribunal de Contas. E ele diz assim, a Atlantic Line diz o seguinte: nós autorizamos prorrogações de prazo, nós autorizamos que o navio cresça mais 11 metros, passava de 60 para 70 metros, porque as nossas peças, os nossos anteprojetos que nós colocamos no concurso estavam errados. É a própria Atlantic Line a assumir a responsabilidade de não saber o que é que quer, porque passado 21 dias já pede alterações. É a própria Atlantic Line que diz que, e assume que colocou em concurso, no caderno de encargos, projetos com erros. Mas vamos às conclusões. As conclusões, o Partido Socialista apresentou um relatório na Comissão de Inquérito em que dizia o seguinte, na conclusão 25, não são suscetíveis de imputação de responsabilidades políticas os factos que determinaram os constrangimentos identificados no processo. Evidentemente que isso era uma conclusão super abusiva, mas o relatório estava todo construído para chegar a essa conclusão. Aliás, eu chamei na Comissão de Inquérito que o relatório era claramente um relatório caseiro. Fazia lembrar aquele árbitro que, sob pressão do público, marca penaltis na equipa da casa, a favor da equipa da casa, mas nem com a defesa central da equipa da casa agarra a bola com as duas mãos dentro da área, o árbitro diz que foi bola na mão e mão na bola. Ou seja, o relatório estava de tal maneira construído para chegar a essa conclusão que era um descaramento. É a palavra que se pode utilizar neste caso. E o Partido Socialista, verificando que podia votar sozinho essa conclusão, negociou com o CDS a seguinte conclusão. Ou seja, já não se diz que não há responsabilidade política, diz-se que a Comissão considera não ser possível retirar conclusões relativamente a responsabilidades políticas. Ou seja, nós ficamos com um relatório, na prática é aquele que está neste momento publicado, em que iliba, ou tenta ilibar o Governo em todas as suas fases, chegava ao fim e dizia o Governo não tem culpa nenhuma, pensando que iam ficar a falar sozinhos, ou seja, pensando que iam aprovar o relatório, corriam o risco de aprovar o relatório sozinhos, dão uma ligeira volta e dizem, bom, então a gente vai dizer é que não foi possível a Comissão saber se havia responsabilidade política ou não havia responsabilidade política. Ficou o PSD aí sozinho. Aliás, o PSD o que disse foi, face às recusas sistemáticas e ao bloqueio que o Partido Socialista fez nos trabalhos da Comissão, o relatório devia ter apenas até o 4º capítulo, porque daí para a frente nós propusemos, e foi chumbado na Comissão, que a Comissão devia-se ter considerado incapacitada de chegar a qualquer tipo de conclusão. Aliás, é muito engraçado que o próprio PCP, na mensagem que envia no início da reunião, da última reunião, diz que os trabalhos e as conclusões deviam ser, perdão o pleonasmo, inconclusivas. Estávamos todos a falar da mesma coisa. Agora o PSD não pode aprovar um relatório que está construído numa determinada lógica de ilibar o Governo e depois ter uma conclusão e dizer, bom, afinal, antes a gente queria ilibar o Governo, mas agora vamos dizer que, bom, não foi possível saber se ele tem culpa ou se não tem culpa. Um relatório destes, como nós dissemos, não bate a bota com a perdigota. Deixe-me só fazer uma ligeiríssima, muito rapidamente, relativamente às declarações do colega Francisco César. O colega Francisco César, quando nós tínhamos chegado à conclusão, e o relatório tinha sido aprovado com os votos contra do PSD, de que não tinha sido possível aprovar se havia ou não responsabilidades políticas, ou seja, era inconclusivo, o deputado Francisco César, da RDP, diz o seguinte, nós não estamos aqui a dizer que a Comissão se mostrou incapaz de chegar a responsabilidades políticas. O que nós estamos aqui a dizer é que os factos apurados permitiram-nos concluir de que não há responsabilidades políticas. Não foi isso que foi dito na Comissão. O mais engraçado é que o deputado Francisco César, no domingo, escreve no Serão Oriental o seguinte, a Comissão de Inquérito, entre muitas outras coisas,
chegou à conclusão de que todos os factos apurados não indiciam qualquer responsabilidade política deste governo no processo. Isso é falso. Isso é falso. A Comissão, o que aprovou por maioria, com os votos contra do PSD, é de que não era possível apurar responsabilidades políticas. Se sim, se não. É isso que é preciso dizer aos açorianos. Ou seja, que a Comissão de Inquérito tinha sido inconclusiva, como nós tínhamos proposto, e que devia ter ela declarado incapacitada face aos constrangimentos consecutivos que o Partido Socialista nos impôs. Bom, antes de mais, deixe-me dizer que em política não vale tudo. Em política não vale inventar factos, distorcer declarações, portanto, há aqui um conjunto de fatores que devem ser... são minhas, portanto, conheço. Dar as declarações. Há aqui um conjunto de factos que devem ser esclarecidos. Em primeiro lugar, a questão do acordo de cavalheiros, que por diversas vezes foi a bandeira do PSD, mesmo antes de ouvirmos as pessoas. Já o PSD falava disso. Primeiro ponto que deve ficar aqui claro. Nas conclusões do relatório da Inspeção-Geral de Finanças, em momento algum, isto deve-se ficar-se claro, em momento algum, nessas conclusões, é referido da existência, ou sequer da possível existência de um acordo. Caberia a nós verificar essa denúncia? Em momento algum. Primeiro ponto. Segundo ponto. Nós ouvimos o Presidente do Conselho de Administração dos estaleiros, a quando da assinatura dos contratos, durante o processo de construção. E só não ouvimos o último Presidente e atual Presidente do Conselho de Administração, porque esse se recusou a vir. Na altura da assinatura do contrato eu não sabia nada. Sr. Deputado, se me permitir que termine, eu termino. Não sabia nada, dizia sempre que era o Teles de Menezes. Fazer muito barulho, os açorianos não vão perceber. Não vão perceber o que eu quero dizer. O Partido Socialista e o CDS não quiseram ouvir o Teles de Menezes. A conclusão é essa. Bom, é que, Sr. Deputado, eu sei se fizer muito barulho, talvez as pessoas não percebam o que eu quero dizer, mas essa tática já a utilizou na Comissão. Deixe-me aqui dizer os factos. A quando da pergunta ao engenheiro Navarro Machado, Presidente do Conselho de Administração, durante a maior parte do processo de construção e responsável deste mesmo Conselho de Administração, durante as maiores alterações aos navios, o Presidente do Conselho de Administração respondeu assim: nunca ouvi falar de acordos de cavalheiros. Não tinha sido ele a fazer. Segundo, quem fez o acordo de cavalheiros? Enquanto eu lá estivesse, não admitiria que isso fosse possível. Mas não estava lá na altura. E em terceiro lugar, ele disse: de todos os dados que eu tenho presentes, não é possível concluir que existe um acordo de cavalheiros. Terceiro ponto, o Presidente do Conselho de Administração, Fernando Geraldes, não sabia nada. Uma das coisas que disse era o seguinte: eu sobre o negócio dos navios tinha uma... Não sabia que havia dois concursos? Sr. Deputado, deixe-me terminar. Isto não é um concurso de quem fala mais alto. Responda porque é que não aprovaram o Teles de Menezes. Sr. Deputado, eu estou a dar a minha interpretação sobre os factos. Sr. Deputado, responda porque é que não eu já respondo a tudo o que o Sr. Deputado quiser. Deixe-me só dizer o que quero dizer. Bom, ele disse a quando da pergunta sobre o acordo de cavalheiros, ele disse o seguinte: a única coisa que nós tínhamos, que eu tinha muito controle específico, era sobre as margens de lucro que os estaleiros tinham sobre os navios. Ou seja, quanto é que custava aos estaleiros do navio e quanto é que a região iria pagar. Ele disse que este era um facto que ele tinha sob controle. E o resto não sabia. E o que disse foi que sempre os navios tiveram uma margem de lucro fixa, em que ele tinha conhecimento dessa margem de lucro. Ora, o pressuposto da existência de um acordo de cavalheiros queria dizer que não existia margem de lucro para os estaleiros e que os estaleiros iriam buscá-la mais tarde em habitamento. Ora, o principal interveniente, o principal responsável político sobre esta matéria, claramente provou que não havia acordo de cavalheiros. O quarto ponto. Nós escrutinamos, pelo menos o Partido Socialista e pelo que eu sei, o CDS e o PCP, escrutinamos as 12 mil páginas de documentação. Em momento algum, há algum documento ou alguma dúvida sobre os aditamentos. Quinto ponto, o Tribunal de Contas audita esses aditamentos. O Tribunal de Contas audita esses equipamentos. E em lugar nenhum fala de acordo de
de Cavalheiros. A postura do PSD, desde o início, sobre esta matéria, foi de que o acordo de Cavalheiros é um facto assumido. Porque, vamos ver, quando nós entramos numa comissão de inquérito, eu não posso chegar e dizer assim, bom, vamos apurar responsabilidades políticas, mas eu só aceito as responsabilidades, eu só aceito estar nesta comissão, ou só aceito votar a favor deste relatório se, por acaso, o Governo tiver culpa. A postura não pode ser esta. Nós ouvimos, e esta foi aquilo que assumimos, conjuntamente com o CDS, conjuntamente com o PCP, nós iremos ouvir os responsáveis políticos máximos de cada instituição. Nós ouvimos o doutor... Foi por isso que não quiseram ouvir o tal senhor? Não, porque a lógica que o PSD teve desde o início era que, se por acaso o engenheiro Teles Menezes não desse a resposta que eles queriam, o PSD já ia inquirir mais outra pessoa e nós não podíamos andar de inquirição em inquirição até o PSD obter a sua resposta. Era aqui outro facto que eu gostava de especificar. O que eu gostava de especificar tem a ver com o doutor Duarte Ponte. E isto deve ficar claro. Eu tenho muita consideração pessoal pelo Dr. Duarte Ponte e pelo serviço que prestou à região. O Dr. Duarte Ponte foi convidado a vir a esta comissão. O Dr. Duarte Ponte não quis vir a esta comissão. Eu não concordo. O Presidente do Governo aplaudiu. Sr. Deputado, deixe-me terminar. É verdade, é. Eu não concordo e o Partido Socialista, em comissão, disse o que tinha a dizer sobre a recusa do Dr. Duarte Ponte. Nós lamentamos essa recusa. Mas não é menos verdade que esta comissão, proposta por todos os partidos que aqui estão, sabiam à partida que não podiam obrigar as pessoas a cá vir. O Dr. Duarte Ponte não é membro deste governo. Foi membro deste governo. Prestou um excelente serviço à região. O Partido Socialista não tem tutela sobre as pessoas que não têm responsabilidades políticas atuais. Não tem que ter. Era o que mais faltava, que era o Presidente do Governo ou qualquer dirigente. E da apreciação. E nós fizemos esta análise. Nós não conseguimos obrigar as pessoas a cá vir. Aliás, foi combinado com o Partido Socialista. Ó, Sr. Deputado, diga-me, agora vamos ser sérios. Vamos meter os olhos deles que eu combinado por baixo. Mas é assim, o Sr. Deputado fez aqui uma acusação grave. O Sr. Deputado disse que foi combinado com o Partido Socialista. Mas eu desafio a provar aqui que foi combinado com o Partido Socialista. O Partido Socialista, quando vamos ouvir agora a Sra. Deputada Zoraida Soares. Rapidamente. É assim, nós temos que assumir as responsabilidades pelas nossas palavras. O PSD, desde o início, assumiu que o Dr. Duarte Ponte não veio, combinou com o Partido Socialista, que as culpas eram do Partido Socialista e do Governo do Partido Socialista sobre os problemas que existiram na construção desses navios. Que sempre que havia um problema, a responsabilidade era do Partido Socialista. Nós não fizemos acusações ao Partido Social Democrata até ao momento em que tivemos provas. E eu desafio o Partido Social Democrata a comprovar aquilo que disse. Está o desafio feito. Sra. Deputada Zoraida Soares, a nível de conclusões, daquelas que já são conhecidas, uma vez que o relatório só vai ser discutido, aliás, divulgado esta semana, é só a última, o ponto 26, que não concorda? Não, eu não disse que não concordava. Tem dúvidas sobre a interpretação. A própria conclusão é que é inconclusiva. Mas deixe-me voltar um bocadinho atrás. Eu gostava de voltar ao Dr. Fernando Geraldo. E não por acaso. Porque quando nós falamos de responsáveis, de detentores de cargos públicos, estamos a falar de uma responsabilidade política acrescida. E estamos a falar de responsáveis políticos que, mais uma vez repito, gerem e administram o dinheiro público. Ora, as declarações do Dr. Fernando Geraldo em comissão, eu permito-me dizer isto aqui, à frente dos açorianos, porque eu disse diretamente em sede de comissão, são a vergonha de qualquer detentor de um cargo público. Aquele senhor foi presidente do Conselho de Administração dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo entre 2004 e 2007. Não sabia de nada do que se tinha passado debaixo do nariz dele. Não fazia a mínima ideia do que eram os estaleiros e como é que eles funcionavam, o que é que aconteceu, o que é que se passou, nada. Eu só sabia que os estaleiros estavam em falência técnica quando ele tomou posse. Foi a afirmação do Dr. Fernando Geraldo. Ora, para um gestor público que entra numa empresa pública, nossa,
em falência técnica e que quando sai não é capaz de dizer uma palavra sobre os navios Isto também não é verdade. nenhuma pergunta importante. Não sabia Deputado nada. Francisco Sá não sabia nada. Zero. Tudo o que era importante o senhor não Sabia sabia. era que o Adriano Aliás, ele Telvenense conheceu. sabia. Aliás, ele conheceu, eu perguntei-lhe quem é que sabe. E ele disse